Jesus, vendo-o, olha só, versículo 6, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, o que foi que Jesus disse para ele? Repitam todos. Mais uma vez. Queres ficar são? Queres ficar curado? Foi essa a pergunta que Jesus fez. Muito bem, agora o versículo seguinte diz lá no 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Diga comigo essa frase: desce outro antes de mim. Só para vocês prestarem atenção e verem o que isso significa. Agora, versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira, em outras versões está cama, que é o mesmo sentido, e anda. Diga comigo: levanta-te. Diga para você mesmo, diga o seu nome, parece coisa de doido, mas vai funcionar. Eu vou dizer: levanta-te, Pelaz. E você vai dizer o seu nome e dar uma ordem para você mesmo. Diga: levanta-te. Parece coisa de doido, mas vai funcionar. Diga: levanta-te. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: levanta-te. Vocês sabem que há poder nas nossas palavras, não é? Pessoas que vivem proferindo palavras negativas vão colher coisas negativas. Agora, pessoas que vivem produzindo palavras encorajadoras e de esperança, vão colher esperança, vão colher cura, vão colher prosperidade. E o versículo de número 9 diz: imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Diga comigo: imediatamente. Na mesma hora. No bate-pronto. Versículo 10. Então, os judeus, disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: e quem é o homem que te mandou que tomasses a esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Diga: no templo. Isso é um segredo. É no templo que Deus quer curar. É aqui no templo que Deus quer fazer o milagre na tua vida. Em seguida, e disse: olha que Jesus disse para o homem: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Podeis sentar. Queridos, eu já preguei várias vezes em torno desse texto, mas com outro foco. O foco de hoje, se eu pudesse dar um tema, seria
uma nova oportunidade de vida. Se você quiser gravar o que o pastor Pelas está pregando, vai pregar neste domingo, e inclusive aqueles que estão assistindo, está sendo transmitido, os meus amigos, minhas amigas que estão assistindo, em qualquer parte do estado do Amapá, do Brasil, do planeta. Tem pessoas que eu creio que vão estar assistindo lá de Portugal, na Inglaterra, no Japão, na China, quem sabe algum brasileiro, ou qualquer outra pessoa, na Rússia, na Ucrânia, Estados Unidos, tudo é possível que crer. Essa palavra vai chegar longe. Nós sabemos que esse milagre que Jesus fez, ele aconteceu, em primeiro lugar, num contexto de tempo, em que estava acontecendo uma festa. Mas não era essas festas doidas aí que tem de malucas, que não produzem efeitos na vida da pessoa, não transformam nada. Não, era uma festa judaica. E quem já foi a Israel sabe que os judeus, quando fazem festa, eles dançam, eles cantam, eles se alegram. E tem determinadas festas judaicas que elas significam presença de multidão no lugar. Então o contexto era de uma festa judaica. Segundo lugar, é que o espaço onde estava acontecendo essa festa era Jerusalém. Eu quero que vocês sonhem um dia estar em Jerusalém. Amém? Deus tem poder para lhe levar lá. Era em Jerusalém. E a festa tinha uma multidão de pessoas. Milhares de pessoas. E o centro das atenções ali era o templo. As pessoas estavam desejosas para entrar no templo. E aqueles que preenchiam os requisitos entravam no templo. Mas um paralítico, por exemplo, ou um leproso e pessoas doentes não entravam no templo. As mulheres também, elas ficavam no pátio. Elas eram discriminadas, elas não podiam adentrar na área central do templo. A festa estava acontecendo, pessoas entrando e saindo, movimento de pessoas. Porém, havia um grupo de pessoas que não tinha saúde. Um grupo de pessoas enfermas. E mais do que isso, absolutamente colocadas na margem daquela festa, na parte lateral, aquelas pessoas que não é nem o penetra, às vezes tem um penetra na festa, não tem? Eu já ouvi pessoas que fazem cerimonial, e fazem buffet, e elas dizem assim, bom, eu vou fazer um cálculo para 100 pessoas, mas vou dar um desconto de 10%, então eu vou programar para 110 pessoas, porque vai aparecer alguns penetras. Já ouviram falar nisso? Essas pessoas que eu estou falando, esses enfermos, ninguém dava bola para eles, ninguém dava valor para eles. Eles eram os leprosos, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, eles não podiam entrar ao templo. Não, eles não podiam entrar.
Mesmo que quisessem, eles não podiam entrar. E para o lado norte da cidade de Jerusalém, próximo ao templo, existia um tanque que foi feito ali com algumas colunas do lado de cá, do lado de lá, colunas bonitas, bem feitas, e no centro tinha um tanque. Aqui embaixo tem um tanque, por exemplo, onde eu estou. Se tirar esse tampão daqui, vai aparecer o tanque batismal. Esse tanque era escavado, ele tinha os degraus para a pessoa descer. E de acordo com a crença daquela época, a primeira pessoa que a cada ano conseguisse descer, chegar por primeiro naquelas águas do tanque, quando elas fossem agitadas por um suposto anjo, essa pessoa seria curada de qualquer enfermidade. Esse tanque se chamava Betesda, que no hebraico significa lugar de misericórdia. O que significa Betesda? Lugar de misericórdia. Então, esse era o tanque que estava lá, muito famoso, muito conhecido. Já agora na nossa era, houve uma escavação lá em Jerusalém e constataram que esse tanque realmente existia. Ele ficava para frente de uma porta famosa, a porta das ovelhas, lá do templo. O templo tinha várias portas, 12. Pois bem, lá no entorno desse tanque estavam os doentes, estavam os aleijados, paralíticos, os cegos, leprosos, os das diversas enfermidades estavam jogados lá. As autoridades judaicas não queriam nem saber dessas pessoas. O foco deles era o templo. Eles iam chegando e se dirigiam para o templo. Esses aqui não podiam entrar, eram os marginais. Não tinham chance nenhuma. E interessante agora, que Jesus está chegando para fazer parte daquela festa. Multidão de pessoas, andança para lá, para cá, um empurra para entrar no templo. O templo estava lotado, pessoas no entorno. E o interessante é que Jesus não se dirige para entrar ao templo. Preste bem atenção o que vai acontecer. Jesus decide, é uma decisão dele, dirigir-se para o entorno do tanque, para onde estavam os doentes. E quem sabe você entrou aqui, neste templo, com alguma enfermidade, de ordem física, ou quem sabe entrou aqui com alguma enfermidade de ordem emocional, abalado por um trauma, abalado por angústia, abalado por uma crise existencial, abalado por uma depressão que está rondando a sua vida, uma tristeza que você nem sabe porquê, uma sensação de morte, e você não sabe explicar, nem os médicos sabem, porque eles têm limites, a ciência tem seus limites. Quem sabe você não está nessa condição de um enfermo físico, um enfermo espiritual, um enfermo emocional, um enfermo de ordem mental, uma coisa mental que está lhe atormentando, tirando a sua paz, tirando o sossego.
Você acorda pelas madrugadas, tenta dormir, não consegue, tem perturbações. Quem sabe você está com uma dessas enfermidades. Quem sabe você não se encontra numa condição como esse homem que aqui está, no entorno desse tanque. E agora prestai atenção que Jesus então vai se dirigir para lá, para o lugar que os judeus não queriam dar atenção. Os sacerdotes que serviam no templo também não queriam conversa com essas pessoas. Quando Jesus se aproxima daquelas pessoas, ele vai olhando. Vai olhando. E vai olhando. À procura, à caça daquele que está em pior situação. E essa pessoa, o texto é muito claro. Versículo de número 5. Estava ali um homem inválido. No versículo 6, Jesus vendo. Parece que a única pessoa que viu aquele homem foi Jesus. A única pessoa que viu o estado daquele homem, a miséria daquele homem, a angústia da alma daquele homem, foi o Senhor Jesus. Quando o texto aí diz que Jesus vendo-o, esse ver de Jesus não é como o nosso ver. A gente olha logo o aspecto externo. Jesus olhou para dentro da alma desse homem. Jesus sentiu o drama desse homem. Jesus imediatamente teve aquela compaixão por esse homem. A Bíblia diz que ele viu. Jesus vê onde ninguém vê. Ainda que no seu pensamento esteja passando uma mensagem, uma ideia, um pensamento de que ninguém te vê, de que você é uma pessoa abandonada, de que é uma pessoa desprezada pela sociedade, o Senhor Jesus te diz nesta tarde e noite que Ele te vê. Ele está te vendo. Ele sabe a tua angústia. Ele sabe o que está se passando contigo. Diga, eu creio que o Senhor Jesus está me vendo pelo seu Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eis-me aqui. Agora é interessante na dinâmica dos fatos, que Jesus não se resumiu a ver o homem, a observar. Esse ver aqui, irmãos, eu quero mais um detalhe. Esse ver é um ver semelhante àquele do médico, o bom médico, que você chega com ele e ele pergunta: o que você está sentindo? Aí você vai dizer, em seguida ele vai te auscultar. Ele vai pegar um equipamento, aí ele coloca no peito, respira, inspira o ar e libera devagar, e ele vai escutar, para sentir e ouvir o som que está produzindo internamente. Se tem um chiado, se tem um ruído estranho,
se tem alguma coisa, um desconcerto dentro do corpo. Jesus olha, ele coloca o olho nesse homem, ele não tira o olho desse homem, e em seguida, o próprio texto nos diz que Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? Jesus olha para ele, a concentração de Jesus está nele e pergunta: queres ser curado? O Senhor nosso Deus está perguntando para você hoje: queres ser curado? Eu não estou falando palavras mortas, eu estou falando palavras vivas que vêm do céu. A mesma palavra que Jesus pronunciou há 2000 anos, ele volta a pronunciar hoje, usando a boca do profeta. Queres ser curado? O Espírito Santo está aqui, irmãos. Quando eu dobrei os joelhos aqui, ele me falou. Ele recebeu os louvores. Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Ele recebeu os louvores e vai derramar cura sobre a tua vida. Ele recebeu os louvores e vai derramar unção de vida. Ele recebeu os louvores e vai derramar alegria na tua vida. Ele recebeu os louvores e vai derramar força para te continuar a caminhada. Queres ser curado? Deus quer saber como é que você está respondendo agora. Porque da mesma forma, ele falou para aquele homem: queres ser curado? Jesus sabia ou não sabia o que aquele homem tinha? Claro que sabia. Jesus sabia que há 38 anos aquele homem era paralítico. Jesus sabia qual era a causa daquele problema. Jesus está sabendo qual é a causa do teu problema. Jesus sabia que o grande desejo, o grande sonho desse homem era um dia voltar a andar, porque antes ele andava, mas por um problema da vida, ele deixou de andar. Ele ficou paralítico, como um tetraplégico. Ele era carregado pelos outros. E de ano em ano carregavam ele e colocavam ali, trazendo na própria cama dele, e colocava esse homem aí para ver se ele tinha uma chance de cura. Jesus pergunta: queres ser curado? Olha a resposta que esse homem vai dar, que às vezes é a minha e a sua resposta. A resposta que esse homem vai dar, você vai entender agora os mistérios de Deus. Respondeu-lhe o enfermo. Interessante que ele não ficou mudo. Tem pessoas que às vezes não recebem a cura porque fica mudo, não fala nada, não apresenta a causa, não apresenta a sua angústia. Abre a boca e fala com Jesus. O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele está falando isso para aquele que é o ajudador. Deus é o nosso ajudador. Você não entendeu? Eu estou repetindo: Deus é o nosso ajudador. Levante a mão e diga: Senhor, me ajuda a sair dessa. Me ajuda a vencer. Receba graça, receba poder em nome de Jesus.
tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Agora presta atenção para cá. O homem estará ali prostrado, deitado em uma cama. Quando ele percebe que a água se agita do tanque, essa era a crença de que quando a água se agitava, quem corresse e chegasse primeiro seria curado. Quando ele percebe o fenômeno acontecer, ele tenta se movimentar, se rastejar, não sei o quê, mas ele tenta. E no que ele está tentando, chega um primeiro que ele. Chega um primeiro que ele. E a oportunidade dele foi-se embora. Olhe para cá. Betesda significa o quê? Misericórdia, lugar de misericórdia. Mas eu pergunto, no caso aqui, está havendo misericórdia? Não. Às vezes eu e você, diante da oportunidade que tem de chegar primeiro, a gente tenta furar fila, tenta ali, o outro vai correndo para pegar uma bênção, aí você não, deixa eu correr mais rápido para pegar na frente dele. Às vezes alguém pede uma esmola, não. Às vezes alguém quer uma ajuda e você faz de conta que não vê. Aquele lugar não estava fazendo jus ao seu nome. Ele era consagrado como lugar de misericórdia. Mas o que estava imperando naquele momento era egoísmo. Eu estava lá em São Paulo e em diversos momentos Deus me deu oportunidade agora esses dias de exercer a misericórdia e o respeito pelas pessoas. E aí, na hora que eu vou entrar num elevador, eu vi uma senhora que vinha caminhando, uma senhora idosa, na direção do elevador. E eu segurei a porta, aguardei que ela chegasse e disse: entre. A senhora tem prioridade. Ela agradeceu. Entrou e em seguida eu entrei. Será que nós estamos sendo assim no dia a dia? Será que nós não estamos sendo egoístas também nos nossos dias? Ou você acha que era só naquele tempo, há 2000 anos, que existiam pessoas egoístas? Sabe aquela frase popular que às vezes eu digo sempre aqui, que as pessoas pronunciam lá fora? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Jesus nos ensina a dividir o pão. Divida o pão. Porque quando você estiver em apuros e precisar, Deus vai usar alguém para te dar um pedaço de pão. Deus vai usar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para segurar na tua mão e ajudar você. O mundo lá fora é um mundo sem misericórdia, no geral falando. É como nesse tanque, no entorno desse tanque. As pessoas sabiam que esse homem há 38 anos estava enfermo. As pessoas viam o esforço dele, tentando descer aquelas escadas do tanque, mas não queriam nem saber, pulavam por cima dele, passavam na frente dele e corriam. Ele não tinha nenhuma chance. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor Jesus é aquele que nos dá uma chance. É aquele que olha para a gente
e se coloca como nosso ajudador, para nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer, para nos ajudar diante dos nossos limites, das nossas fraquezas, diante das nossas impossibilidades. Jesus olha para aquele homem, escuta a resposta dele, que diz: eu não tenho ninguém para me ajudar. E ele não está percebendo que há agora uma pessoa falando com ele, que tem autoridade para ajudá-lo. Diga: Jesus é o meu ajudador, é o meu rei, é o meu Senhor, é o meu Redentor, é o meu Deus, é o Deus que me sara, é o Deus que me sustenta, é o Deus que me dá livramento, é o Deus que dirige a minha vida. Em seguida, diante da resposta desse homem, eu não tenho ninguém para me ajudar. Todas as vezes que eu tento, eu não consigo. Esse homem tentava, mas todas as tentativas eram frustradas. Quantas frustrações você já teve na vida? Quantas decepções? Você quis contar com a ajuda de alguém, na hora H, essa pessoa não lhe ajudou. Mas eu quero dizer que Deus está aqui para te ajudar a sair dessa. Quem crê nisso? Agora diz a palavra: ele respondeu. Está aqui em seguida: então lhe disse Jesus. Diante da palavra do homem, Jesus vai dizer o seguinte para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. 3 verbos, 3 ações. Diga: levanta-te, toma a tua cama e anda. Diga: anda. Uou! Se fosse eu, ia dar logo um salto mortal. Já pensou? Deus falando assim comigo e com você? Você estando numa situação pior, numa situação crítica, não consegue sair da cama, não consegue se mexer, ou às vezes está vivo morto. Você está querendo avançar na vida, querendo progredir, querendo ser bem sucedido, querendo ser próspero e não consegue. Parece que tem uma trava, uma corrente te segurando. Aí você diz: eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não posso contar com ninguém. Neste mundo não. Mas Deus diz: eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu tenho poder para te ajudar, diz o Senhor dos Exércitos. E Jesus então libera uma palavra poderosa, irmão, mas foi uma palavra poderosa. Diga: a palavra de Deus tem poder. Diga: poder. Poder. A palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Power. Uau! Os jovens gostam. Eles estudam inglês e eles aprendem rápido. Só de assistir filme eles já vão aprendendo inglês, né? A gente tem dificuldade, mas eles não. Diga: poder. Poder de Deus. Diga: poder na palavra. Jesus abre a boca, olhando para aquele homem, e diz: levanta-te, pegue a sua cama e ande. Irmãos, foi uma palavra desafiadora.
Jesus desafiou a fé e a obediência desse homem. Duas coisas Jesus desafiou. O que foi que Jesus desafiou? Diga: fé e obediência. Todo mundo repetindo junto. O que Jesus desafiou nesse homem? Mais uma vez. Fosse você, como você reagiria? O homem poderia ter apresentado uma nova desculpa. Senhor, tu não estás entendendo. Eu tenho uma vizinha, uma amiga, que às vezes ela conta um fato para a gente, de extraordinário. E aí ela olha para a gente e parece que a gente fica assim com uma reação meio apática, ou meio assim, meio, como é que eu digo? Oi? Meio desacreditando da notícia, do fato extraordinário. Aí ela diz assim para a gente: você não está entendendo, vizinho. Você não está entendendo. Tem pessoas que não recebem o milagre, porque Deus está falando, Deus está usando o profeta, e ela está duvidando. Ela está retrucando, ela não está acreditando que Deus pode fazer o milagre na vida dela. Ela fica aí dando uma respostazinha. Esse homem poderia ter dito: Senhor, tu não sabe, o Senhor não está compreendendo, o Senhor não está entendendo. São 38 anos, eu já estou de cabeça branca, eu já estou aqui enferrujado, eu aqui, o Senhor sabe que não tem como se levantar. Se ao menos o Senhor pegasse na minha mão, se o Senhor me carregasse, se o Senhor fizesse alguma coisa aqui para mexer minhas pernas. Não, ele não falou nada disso. Olha a reação desse homem. Jesus disse: levanta-te, com autoridade. E o que foi que o homem fez? A Bíblia diz que imediatamente. Está aí no versículo 9. O homem foi curado. Por que ele foi curado? Porque ele creu. Por que ele foi curado? Ele acreditou. Por que ele foi curado? Porque ele recebeu aquela palavra e tomou posse. Receba a sua cura hoje em nome de Jesus. Receba algo de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Diga: eu recebo e eu tomo posse para a glória de Deus. Depois você vai dar o testemunho. Depois você vai voltar aqui e dizer: pastor Pelagio, eu quero dar um testemunho, nem que seja de 2 minutos, mas tudo para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Está aí no versículo de número. Imediatamente, aquele dia era sábado. Aí o homem não duvidou. Jesus mandou, ele está mandando eu levantar. Eu senti que a palavra dele é de autoridade. Eu senti a cura. Eu percebi algo entrando dentro de mim. Queridos, quando nós estamos pregando, a gente libera a palavra de Deus e a gente sabe que o Espírito está agindo, a gente percebe na reação de vocês que algo está acontecendo, algo sobrenatural. Está havendo uma reação positiva. Esse homem, o que foi que ele fez? Ele se levantou, pegou a cama, colocou aqui no ombro e começou a andar. Diga: ele se levantou, pegou a cama, colocou no ombro e começou a andar. E Jesus se esconde ali e ele começa a andar. E ele começa a andar. Diga: ele começou a
andar. Ele podia andar? Ele precisou entrar no tanque? Ele precisou ir a um terreiro, não sei de quê? Ele precisou colocar sal grosso na cabeça? Chá de capim-marinho com folha de abacate, terra de cemitério? Essa é nova? Tem gente que faz cada besteira que vocês não têm ideia. Queridos, a palavra de Deus tem poder. Ele pegou a cama e ele, repita todos bem forte, ele andou. Quando ele está andando, os judeus críticos que não tinham fé, vendo aquela cena, confabularam aqui, vamos jogar um banho de água fria nesse sujeito. Olha, gente, eles olham, vê aquele homem passando, eles sabiam que ele era paralítico, mas agora está andando, e eles fazem uma advertência. Ei, hoje é sábado. Vocês sabiam que os judeus, eles tinham uma lei, que está lá em Números capítulo 15, versículo 32 a 36, que é a lei do sábado. No sábado, não se podia trabalhar. No sábado, não se podia fazer obra nenhuma. Era um dia sagrado, é como o nosso domingo. Domingo nós temos que estar na igreja. Domingo vocês têm que estar aqui no templo, a não ser que tenha uma causa que justifique. Mas se você não vem, podendo vir, você está desobedecendo a Deus. Amém? Mas se você vem, você está obedecendo a Deus, alegrando o coração de Deus. E quem violasse a lei do sábado era sujeito a apedrejamento até a morte. E essa tarefa de carregar a cama foi interpretada por aqueles judeus que queriam derramar um banho de água fria na fé do homem, foi interpretada como sendo um trabalho, uma obra. E eles eram aquelas pessoas que interpretavam ao pé da letra. Você sabe que tem pessoas que quando vão interpretar a lei, são terríveis, não conseguem perceber o espírito da lei, são pessoas rigorosíssimas, pessoas que fazem interpretações literais, sem observar a finalidade da lei. Existem pessoas assim, do mundo jurídico, muitas. Aí você diz, mas o meu caso é diferente, o meu caso é especial. Não quero nem saber. Eu lembro, há uns anos atrás, o caso estava na Justiça Federal. O homem estava morrendo de câncer. E a mulher entrou com pedido, a esposa, para que o juiz liberasse o FGTS, para ao menos dar um conforto final para esse esposo. E o juiz peremptoriamente negou, dizendo que a lei não permitia liberar o dinheiro em caso de doença. Uma interpretação literal. A esposa recorreu e foi para o tribunal. Pegou um desembargador que tinha uma sensibilidade e uma percepção humana da lei. Porque se a lei não serve para o homem, então ela não serve para mais nada. Se não serve para atender nossas necessidades. E esse desembargador deferiu, mandou liberar o dinheiro. E disse na sentença, na decisão dele lá no tribunal, se o dinheiro do FGTS não serve, ao menos para dar um conforto na fase final desse homem, para que servirá então, depois da morte dele? Esses judeus que eu estou falando aqui, eram desse tipo. Eles não compreendiam qual era o sentido do sábado.
da lei do sábado, eles faziam uma interpretação literal. O sábado, prestai atenção, ele apontava para o Senhor Jesus. O sábado, o significado real dele era descanso. Diga, o significado real de sábado é descanso. Diga, Jesus é o nosso descanso. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque ele é o descanso. O próprio descanso foi que deu a palavra de ordem para o homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Se fosse eu, ia andar acelerado, porque eu ando acelerado no dia a dia. Na minha esposa, uma vez eu estava andando com ela de mão dada na praça, e o rapaz olhou: vocês estão namorando ou vocês estão porfiando? Sabe o que eu quero dizer com isso? Vocês estão recebendo bênçãos hoje. É possível que lá fora, ou amanhã ou depois, venha alguém querer esfriar a fé de vocês. Venha alguém dizer que você não foi curado, não recebeu o milagre, não aconteceu nada, mas você vai responder: quem me deu o milagre foi Jesus. Quem fez a obra em mim foi Deus. Quando eles disseram isso para o homem, quando eles disseram é sábado, eles queriam que o homem, olha aqui, o homem estava andando, ele estava, quando eles disseram é sábado, eles queriam que o homem parasse, pegasse a cama e colocasse ao chão e se deitasse novamente. Levante dessa cama, Jesus já está te dando a vitória. Sabe o que ele fez? Continuou com a cama no ombro, continuou andando e disse: fique falando essas asneiras para aí, porque Jesus já me deu a vitória e eu vou entrar no templo. Ele respondeu, eles replicaram novamente: quem foi esse homem que falou para ti? Quem foi? Rapaz, quem foi eu não sei, mas que ele mandou eu andar, ele mandou. Quem é esse teu Deus? Olha, eu não sei bem quem é, eu ainda estou estudando, eu ainda estou compreendendo, o pastor Pelas está ensinando, eu ainda vou estudar teologia, mas uma coisa eu sei: o Deus que eu estou servindo tem poder para me curar, tem poder para me abençoar, tem poder para me proteger, tem poder para arrebentar e transformar a minha vida. Fique de pé. O pastor Pelas está invocado hoje. Sabe o que aconteceu em seguida? Ele entrou no templo. Ele entrou onde? Entrou ao templo. Antes ele podia entrar? Não. Então, quando Jesus fizer o milagre, Jesus está fazendo hoje, você não vai voltar lá para o mundão sertanejo. Não. Aí é que você vai se firmar. Agora, Satanás vai saber quem sou eu. Agora é que eu vou para a igreja, agora é que eu vou para o templo, agora é que eu vou para a Assembleia de Deus. Ele entrou no templo. No que ele está lá alegre, com quem ele encontra? Com Jesus. Com quem ele encontra? Agora ele está cara a cara com Jesus. Uau! E o que Jesus falou para ele? Olha, você já foi curado. Agora, está aí no versículo 14. Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não aconteça algo pior contigo.
que Jesus está falando aí? Jesus está dizendo para ele o diagnóstico da doença dele. A causa da tua paralisia era o pecado. Significa que Jesus perdoou o pecado dele naquele dia, naquele sábado. Jesus quer perdoar pecados hoje, para que você receba a graça da salvação, a graça da libertação, a bênção de Deus. Não peques mais, para que não volte a acontecer algo pior. Sabe o que significa isso que eu aprendo aqui? Jesus está dando uma nova oportunidade de vida para aquele homem. Jesus está dando uma nova oportunidade de vida para você. Levante a mão, feche os olhos, e a banda dá um louvor aí. Nós vamos confessar pecado aqui, porque todos nós pecamos.